4. Nós vamos trabalhar em cima de missões. Esse trimestre da lição está vinculado a missões. Nós vamos aprender um pouco mais sobre missões, porque missão é realmente a intenção de Deus com o povo dele na terra. Há quem diga, se a gente não é um campo missionário, nós somos missionários. Ou nós já fomos alcançados pelo Evangelho, ou também nós somos proclamadores do Evangelho. Não tem meio termo com Jesus. Ou nós somos alcançados, ou ainda não fomos alcançados. Então nós vamos ler e entender algumas questões relacionadas às missões transculturais. Diz assim Gênesis 17, 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Fecha os teus olhos, papai. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. Sabemos que só tu tens palavras para nos ensinar, para nos orientar, para nos direcionar, para estar conosco, falando, nos orientando, e que nessa manhã nós possamos estar mais perto de Ti e mais perto do Teu propósito, pois eu sei que o Teu propósito foi um dia nos alcançar, e através das nossas vidas também alcançar outras vidas. Por isso, Senhor, fala conosco, sê conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Feche a sua Bíblia, sente-se, pegue sua revista. Nós estamos nesta manhã de escola bíblica dominical, e o interessante é que eu estava pensando, nós recebemos a triste notícia ontem, após o culto na sede, que a vovó da nossa querida pastora Vilcelene, da mãe da pastora Vilcelene, e também do nosso tio Edmilson, que está conosco aqui na igreja, e é uma triste notícia para a terra, para os entes queridos, mas nós temos a alegria, porque o coração do crente ele é mediado a pelo menos dois sentimentos, o secular, o humano, mas também o espiritual. E nós entendemos que o céu hoje perdeu uma referência, mas o céu ganhou uma guerreira, nesta manhã e nesta noite que se passou agora. E o interessante é que as missões, nós vamos falar um pouco sobre a origem da natureza das missões, a natureza onde está em Deus, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E eu pensando um pouco ali sobre essa questão das missões, e eu fico pensando tanto, irmão Flávio, que o fator multiplicador das missões são especiais. Para quem não sabe, depois eu sei que o pastor vai falar algumas coisas, só que eu acho interessante pelo momento da lição, pelo momento que a gente vai falar algumas coisas sobre missões, que quem levou a nossa pastora, quem levava a nossa pastora à igreja, aos círculos de orações, aos primeiros encontros, às primeiras orações, foi a vovó Antônia Vidal. E agora nós entendemos que a missão de levar uma menina que até então tinha em torno de 9 anos, alcança um povo hoje que somos nós. Nós hoje somos abençoados por uma mulher que partiu para a eternidade no dia de ontem, chamada vovó Tonha, vovó Antônia Vidal, porque foi ela que fez a mediação, diaconisa Kate, entre o levar a nossa pastora. Quem já foi abençoado pela nossa pastora aqui? E a raiz disso vem lá de trás. Nós temos que entender da onde vem isso. E nós entendemos as missões a partir desse fator multiplicativo. Talvez você nunca viu a vovó Antônia Vidal. Talvez você nunca teve a experiência de conversar com ela, irmão Marcos. Mas eu sei que as orações dela, mediante a uma neta, a uma família, fizeram toda a diferença, porque hoje nós temos uma pastora abençoada que sempre nos abençoa através da palavra, através de orações, através de conselhos, e isso faz parte também do galardão da nossa querida vovó Antônia Vidal. Eu creio em uma oração que sempre ficou na minha mente, o pastor certa vez falou aqui, vocês vão lembrar, que a vovó Antônia fazia uma oração falando: Senhor, segura na minha mão, Senhor,
Porque se porventura eu segurar na tua, eu posso soltar, mas agora se o Senhor segurar na minha, eu sei que o Senhor não solta. E as missões começam assim, começam na relação interpessoal da gente. Nós vamos falar um pouco sobre as missões transculturais, e entendendo que agora o chamado de Deus começa com missões. É interessante a gente entender que as missões transculturais, já foi falado aqui na lição passada, com o nosso querido presbítero Eduardo, mas eu gostei, eu aprendi com a minha querida professora da Escola Bíblica Dominical, a irmã Carla, missionária Carla Soares, que é interessante a gente fazer um pano de fundo, porque a gente tem que ter uma introdução para falar um pouco sobre a nossa lição de hoje. Então, a retrospectiva da lição anterior, nós entendemos que nós, o povo, o ser humano na terra, ele é dividido em etnias. Nós entendemos que as etnias são a coletividade de indivíduos que se diferenciam por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na sua língua, religião e maneira de agir. A terra hoje é dividida em etnias, sejam elas raças, povos, línguas ou nações. São divididas nesses 4 contextos, seja o povo da Ásia, do Oriente, do Ocidente, da Oceania, de todos esses sentidos nós somos divididos por etnias. E o interessante é que a grande comissão, que já foi falado na última lição, nós entendemos que a grande comissão acontece em Marcos ali, tão conhecido, 16:15, ide, palavras de quem? De Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e isso é a verdadeira grande comissão. Mas para nós entendermos um pouco sobre missões transculturais, nós temos que entender onde isso surge, porque quando Jesus disse ide, ele está dizendo para a igreja, mas as missões a partir de Deus não começam na igreja. A igreja é apenas mais um capítulo das missões para alcançar todo ser humano, porque missões têm que ser feitas a todos. Não temos como mediar quem deve e quem não deve escutar. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê, mas a escolha tem que ser da pessoa e não nossa. Você não tem escolha, a sua escolha foi aceitar Jesus, e a partir disso, a sua escolha agora, mediante a consequência, é pregar o Jesus que você já conhece. E agora nós entendemos que a grande comissão acontece em Marcos 16:15, e eu gosto do grego, que ele me auxilia a entender o que diz Jesus no ide e anunciai. Nós temos a ideologia de que missões, irmão Charles, Diácono Charles, Diaconisa Gilmar, que missões está relacionada ao ir. Nós temos culturalmente, por isso a gente tem que trabalhar sobre cultura. Culturalmente, o missionário é quem sai do seu logradouro, da sua casa, da sua família, do meio da sua parentela, e vai para outro lugar. Missionário na Espanha, missionário em Portugal, missionário na África. E nós entendemos que a comissão de Jesus, Sofia vai nos ajudar a entender isso, quando ela diz, eu escutei e li a Bíblia, e escutei que eu tenho uma missão, ide e anunciai o meu evangelho. E esse ide não é ir de quando eu estiver lá, não, é indo. Vocês entendem a diferença? Mateus, quando eu, não, é já que eu. Mateus, quando eu for levantado, quando eu tiver uma experiência, quando eu conhecer mais de Bíblia, quando eu for enviado, quando eu trabalhar naquele lugar, quando o pastor, não, é já que eu trabalho nessa empresa, ela é o meu campo missionário. Já que eu estou inserido nesta família, Mateus, essa família é o meu campo missionário. E nós temos que trocar quando por que o já. Porque o já aconteceu, você já foi eleito como missionário. Missionário é aquele que é enviado para uma determinada missão. Você já tem uma missão, e a missão sua é trazer e entregar ao mundo relacionamento de quem é Jesus. Porque o mundo, nós, como o nosso querido evangelista Cleomar, pastor agora, Cleomar Poyer, falou, nós aprendemos um pouco sobre o poder do nome de Jesus, e muitas vezes nós mencionamos, mas não muitas vezes acreditamos,
porque Jesus é poderoso em si só, o nome de Jesus é poderoso em si só. Há quem diga que pregue sempre, e se preciso, use palavras. Porque Jesus não é entregue mediante as palavras, mas mediante a transformação e o testemunho. E serão minhas testemunhas. Para ser testemunha de Jesus, muitas vezes não se utiliza palavras, mas atitudes. Mas nós vamos entender agora que as missões transculturais, elas são da natureza de Deus. Nós lemos Gênesis 17, a qual Deus chama um homem no capítulo 12, chamado Abrão. Até então, Deus comissiona a Abrão uma missão de ir, e ele será pai de multidões. Ou seja, Abraão foi comissionado para ser agora um missionário transcultural. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da cultura em qual você está inserido, e agora eu vou fazer de ti, Abraão, o meu missionário em outras culturas. E nós entendemos aí, olha, acompanha comigo na introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. O interessante é que o missionário, ele não transforma a cultura. Nós nunca fomos chamados para transformar culturas, mas ele transpõe barreiras. Vocês estão comigo? Ele transpõe barreiras. Nós fomos chamados para transpor barreiras. E barreiras, Flávio, Diácono Flávio, e se diz respeito a dificuldades. Por exemplo, nós somos muitas vezes colocados em ambientes hostis. No seu ambiente de trabalho, você muitas vezes é hostilizado por falar ou por transmitir Jesus, mas a barreira da missão, ela transpõe essa barreira. Você foi chamado para ser luz no lugar onde você está, essa é a sua missão. Transpor a cultura do mundo no seu trabalho não é sua obrigação, no sentido de opor a isso, no sentido de colocar isso goela abaixo, não. A sua missão é fazer barreiras caírem, porque a Bíblia é bem clara em dizer que quem transforma é a palavra através do Espírito Santo. O Evangelho não tem que ser pregado de goela abaixo. Quem já teve a experiência de quando não era crente ainda, muitas vezes alguém querer impor alguma coisa humanamente falando, e cada vez mais você quis se distanciar dessa palavra que era pregada. Quem já teve essa experiência? Porque nós temos que entender que a nossa missão é falar, a nossa missão é semear. A Bíblia vai dizer que um planta, o rega, mas é Deus que dá fale sempre de Jesus. Talvez você vai falar de Jesus para uma pessoa que você vai falar, não surgiu efeito nenhuma, mas semente nenhuma surge efeito quando é plantada, sim ou não, gente? O interessante é que a nossa missão é plantar, outro rega e Deus dá o crescimento. O interessante é que apresentar o amor de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus, porque a palavra transcultural se diz respeito à aculturação que não faz parte da minha essência. E o interessante é que vai dizer aí, esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Cristo e finalmente a igreja. Nós vamos ver que a missão ela começou muito antes de Jesus. A missão que Deus tem, a objetividade que Deus tem para com o ser humano, veio muito antes de Jesus, porém, Jesus é o ápice da missão de Deus na terra. E nós vamos entender que assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como base de toda a prática missionária dos irmãos. E nós entendemos que as missões, ela tem que ter no mínimo duas peneiras. A primeira, passar pelo amor de Deus.
Não adianta a gente ter o codinome de missionário, o codinome de crente, porque o que media a nossa palavra à pessoa que está escutando é o amor, sim ou não? Se não for pelo amor, não serve. Se não for pelo amor, não serve. E o interessante é que qualquer cultura tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Por exemplo, missões transculturais, Espanha, Portugal, já tive a experiência de ir em Espanha, Portugal, França, são culturas completamente diferentes, sim ou não? Porém, em cada lugar Deus dá uma estratégia, em cada lugar Deus dá uma direção. Não tem como a gente pegar a igreja brasileira numa caixinha fechada e tentar levá-la desta forma para a Espanha, para Portugal, para a França. Não é assim, porque a cultura é diferente. Porém, nós não podemos nos aculturar com a cultura da terra, no sentido de que esta transição tem que ser pelo crivo da palavra de Deus. Não há cultura na terra que fale mais do que a palavra de Deus. Não há cultura na terra que seja maior do que a palavra de Deus. Há quem diga que muitas vezes nós levamos, e eu já vi essas circunstâncias aconteceram, que não é da cultura nossa, quem já teve essa experiência, não é da minha cultura ser desse jeito, mas é da cultura do céu sermos desse jeito. Quando a cultura da terra entra em embate com a cultura do céu, deveremos e devemos sempre permanecer com a cultura do céu nas nossas vidas e nas nossas atitudes. E nós entendemos, olha aí no capítulo 1, a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Olha aí, 12, 1 a 3 vai dizer: Abraão, sai da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Os que são de Deus são como o vento, não sabem para onde vão, mas sabemos que quem sopra esse vento é o Espírito Santo de Deus. Por isso o crente não deve andar angustiado e ansioso por coisa alguma. E quando nós lembramos esse versículo que o crente ele é soprado, nós temos na nossa mente a ideia de que soprado aqui é ser enviado a um campo missionário, sim ou não? Mas nem sempre é isso. Os que são de Deus são soprados. Se Deus aprove tirar você desse trabalho, é porque Ele tem um propósito com você no outro trabalho. Não quer se diz respeito somente ao vento ministerial, mas muitas vezes ao profissional. Há quem diga que nós não somos engenheiros, nós não somos professores, nós não somos trabalhadores, mas nós somos missionários disfarçados de professores, missionários disfarçados de advogados, missionários disfarçados de médicos, porque Deus precisa de missionários em tudo quanto há lugar. Talvez você, talvez nós, nunca alcancemos os lugares aonde um juiz alcança. Por isso Deus também precisa de juízes, para que a cultura da advocacia também seja alcançada pela palavra de Deus. Então, se o vento de Deus está te soprando para uma profissão, para um lugar, fique tranquilo, não ande ansioso por coisa alguma, porque Deus sabe aonde está te levando, e o propósito de Deus primeiro não é te abençoar, é te usar, e te usando, se torna tu uma bênção. E agora, Abraão é chamado para uma terra, e ele diz assim: Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3, essa promessa se diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo, por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que esta bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou salvação para o mundo inteiro. Quão é importante a gente entender a missão que é nos dada. Eu comecei dizendo sobre uma missão, sobre uma pessoa chamada a vovó Antônia Vidal, mas imagina nós,
qual a importância do chamado e da aceitação do chamado para nossas vidas, Diácono Valfredo, e para a nossa descendência. Imagina os netos da Milena, lembrando que o pai dela, o pai da Milena, era um homem de Deus, e ali a descendência, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou até 1000 gerações por causa do amor dele. A importância da missão e a importância da aceitação da missão sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez em tua palavra. Aqui fica claro como a atividade de Deus no mundo, Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus é o primeiro missionário do mundo. As missões, como eu disse, não começam na igreja, quando a diáspora acontece e eles são enviados através da perseguição. Não, a missão, qual é esta missão, Mateus? Nós falamos de missões, de ir, de estar, de ficar, de contribuir, de orar, mas qual é esta missão? A maior missão estabelecida por Deus é a missão da renovação, da comunhão do ser humano com Deus. Esta é a maior missão, levar ao entendimento do ser humano que ele não sabe viver sem Deus, que ele não sabe caminhar sem Deus, que ele tem um inferno definido para ele se não aceitar a Deus e a promessa de Deus através da missão de levá-los para o céu. Porque nós vamos ver ao longo da caminhada da Bíblia Sagrada, Deus tentando alcançar o ser humano de todas as formas. Deus, na virada do dia, em Gênesis, no jardim, descia para ter comunhão com Deus. A partir da caída do homem, da mulher, do cair do homem e da mulher no jardim, Deus estabelece uma missão, a missão de, através dos sacrifícios agora, tornar a ser um Deus para que o povo seja o povo dele e ele será o seu Deus. Se nós formos ler o Antigo Testamento, inúmeras vezes Deus fala, olha, e aí vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, sim ou não? A missão de Deus para com o ser humano, a intenção de Deus através da missão é tornar o ser humano o povo de Deus e Deus o seu Deus. É simples, é prático, mas Deus durante a história sempre alcança e sempre tem dificuldades, não por conta de Deus, mas por conta do livre-arbítrio do ser humano. E as missões agora são várias vezes interrompidas, porém, Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. O interessante é que Deus nunca precisou, nunca precisa e nunca vai precisar de nós. Deus nunca precisou, nunca precisa e nunca vai precisar de nós. Mas eu olho para Deus, na figura de Deus, na pessoa de Deus, e agora eu entendo que Deus é esse. Que Deus é esse que não precisa do reconcílio, mas se nós formos ler, a Bíblia está sempre querendo o reconcílio com o homem, desde a queda no jardim, está querendo o reconcílio com a mulher, está querendo o reconcílio com as famílias. Eu lembro da passagem a qual o pastor pregou no meu casamento, se o meu povo me ouvisse. Ele trouxe, se as famílias me ouvissem. Porque Deus se revela o maior missionário e o protagonista, o maior protagonista das missões na terra. Porque a intenção, por isso, Deus é o maior modelo de missionário nas nossas vidas. O modelo missionário básico é de que dispomos para uma igreja na atualidade, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja e nem em projetos contemporâneos de pessoas com efeitos notáveis.
Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem a nossa atenção, a fim de ampliar a nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Porém, o fator da missão principal é o amor. Tem na revista de vocês aí, ampliando o conhecimento? Tem. Olha o que diz aí, ó, Deus é amor. O fato de que Deus é amor é revelado apenas na Bíblia. O amor divino é a qualidade dinâmica e estimulante pela qual Deus deixa a si mesmo e pela qual Ele se relaciona em toda a sua suficiência e beneficência com a sua criação. O seu amor motiva eternamente a se comunicar e participar com o objeto de seu relacionamento. Nós entendemos que quando estudamos a teologia, o estudo de Deus, como estudar um Deus que não tem tamanho, irmã Sebastiana? Não há como mencionar a profundidade, a espessura, a largura ou comprimento de Deus e o seu amor. E quando nós entendemos que estudamos a teologia, eu gosto muito do significado de como estudar a Deus. E alguns estudiosos levam ao entendimento que a gente estuda a Deus através do relacionamento de Deus com a sua criatura. Porque nós conhecemos a característica e a natureza de Deus através de Deus e o relacionamento de Deus com a sua criatura. Porque não há concepção humana que consegue ampliamente, Diácono Flávio, entender e compreender quem é Deus na sua grandeza. Porém, nós podemos entender a forma que Deus trabalha e a forma que Deus age através das circunstâncias e da palavra. E agora, entendendo isso, nós entendemos a forma de fazer missões. A primeira forma é fazer com amor. Porque Paulo vai dizer, se não for o amor, nada basta. Se não for pelo amor, nada basta. Porque Deus sempre fez missões, a missão de alcançar o ser humano com amor. Nós cantamos, nós vamos falar um pouco depois sobre o amor. E o interessante é que Deus é o modelo missionário da igreja que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Deus sempre teve a objeção de alcançar todos os seres humanos. Nós olhamos para Israel, a menina dos olhos de Deus, e nós entendemos que Deus agora é exclusivo de Israel. Porém, a figura de Deus para com Israel era para que Israel seja e fosse o modelo da comunhão e das missões de Deus. Para que todos olhassem para Israel e falassem, eu preciso do Deus de Israel também. Porque a missão de Deus não é alcançar somente o Brasil. A missão de Deus não é alcançar somente as aldeias indígenas. A missão de Deus não é também só alcançar o continente europeu, a América do Norte, não. Deus, a partir de Abraão, nos ensina que a partir de um só homem, Ele pode alcançar todos da terra. Mateus, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Mateus, talvez eu ganhei uma alma para Jesus. Jesus nunca estipulou quantidade, mas estipulou que a gente pregasse. Escuta aqui a palavra do Espírito Santo. Jesus nunca estipulou quantidade. Ele estipulou que nós pregássemos. O fator multiplicador. Eu gosto dessa definição de fator multiplicador, por quê? Imagine quem foi usado por Deus para pregar a palavra a um homem chamado Billy Graham. Aquela pessoa talvez ganhou só uma, eu não sei. Talvez ele ganhou, Gonçalo, aquela pessoa ganhou um só homem, a saber, Billy Graham, que pregou para milhões e milhões de pessoas. Não espere as grandes multidões. A sua vizinha é o seu campo missionário. Aquele colega de trabalho que passa muito mais tempo que você do que a sua esposa e o seu esposo, é o seu campo missionário.
Aquele ambiente ao qual você está inserido, num momento familiar, num domingo que é colocado diante a tua mesa, a mesa da avó, a mesa do pai, a mesa da mãe, é a sua estratégia, ou melhor, é o seu campo missionário que Deus está dizendo: olha, prega. Mateus, mas ninguém vai me ouvir. A sua definição e a sua obrigação não é que te ouçam, não. Nós temos esse orgulho enjaulado dentro de nós, que nós pregamos e queremos ser ouvido, e nós queremos que a pessoa absorva tudo aquilo, e naquele momento que nós pregamos, oramos, nós temos um orgulho dentro de nós, que nós queremos que ele aceite Jesus, porque nós pregamos e aquele momento é o momento de aceitar Jesus. Não. Muitas pessoas passaram pela minha história e foram muito importantes para mim. Eu tive um professor chamado Sérgio Mendes, e nos momentos piores da minha vida, a qual eu estava mais enfurnado em tanta coisa, festa, drogas, aquela coisa, e eu era um bom aluno, porém isso estava tirando de mim, e eu estava perdendo o foco em muitas áreas da minha vida, inclusive nos estudos. E ali eu estava no Senai, eu tenho uma grande admiração, porque ele é crente, mas olha como é que é as coisas, olha como é que são as coisas. Muitas vezes você não vai usar a palavra no sentido de pregar a palavra, mas através das suas atitudes as pessoas vão saber que a palavra está ali. E ele me chamou, irmã Ana, numa sala e falou assim: Frazão, vem cá. Me chama de Frazão. Frazão, vem cá, senta aí, irmã. Frazão, o que está acontecendo contigo? Você não era assim? Eu falei: Sérgio, eu estou meio assim e tal. Ele falou: não, Frazão, fica tranquilo, Deus tem um propósito. Eu lembro dessa palavra, ele falou para mim, eu nem crente não era. Ele falou: Frazão, fica tranquilo, Deus preparou Rebeca para Isaac, Deus tem um propósito, fica tranquilo, não faça isso. E aquilo ficou na minha mente. Ele não viu eu aceitando Jesus, ele nunca viu eu pregar, ele nunca viu eu ministrar, mas hoje, esta pessoa que vos fala, tem a raiz de uma semente que foi plantada dentro de uma sala de aula. Vocês estão entendendo como a missão é importante? Eu não aceitei Jesus naquele dia, Maristela, diaconisa Maristela. Aquele dia a minha história não foi mudada, depois daquele dia eu fui para muitas outras festas, fiz muitas outras coisas erradas, mas aquilo ficou marcado no meu subconsciente de uma forma que hoje eu louvo a Deus pela vida do meu professor, coordenador Sérgio Mendes, porque um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E agora, entendendo isso, nós passamos pelo capítulo 2, o amor de Deus, um princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus, a Bíblia mostra que Deus é amor. 1 de João 4,8 vai dizer que Deus é amor. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Deuteronômio vai nos ajudar nisso aí. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, e em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação de alianças em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deus é tão maravilhoso que nós olhamos para o Antigo Testamento, depois a lição vai falar sobre missões no Antigo Testamento, missões no Novo Testamento, tudo isso a revista vai falar. Essas lições primeiras são introdutórias e é bom a gente entender, porque Deus, Ele alcança o povo com amor. São duas coisas, irmão Flávio, que a gente diretamente ou indiretamente, conscientemente ou inconscientemente busca na vida. Duas coisas, diácono Rubens. Primeiro, ser amado e amar. Todo ser humano tem essa carência. Qual carência, Mateus? De amar e ser amado, sim ou não? Você gosta de ser amado? Quem não gosta de ser amado, gente? Quão bom é ser amado, quão bom é ser querido, quão bom é alguém se importar com você, sim ou não? Quão bom é amar alguém, fazer alguém se sentir amado. O ser humano tem essas duas carências, amar e ser amado. Porém,
A nossa missão é levar a Deus, Diácono João Marcos, levar às pessoas um Deus que ama. Porque as pessoas têm buscado o amor em muitas coisas. Têm buscado a realização do vazio que existe dentro delas em muitas coisas. Não, eu vou ser amado e eu vou me sentir amado quando eu tiver muitos amigos. Eu vou ser amado e vou conseguir suprir a necessidade que existe dentro de mim quando eu conquistar o que eu quero. E o mundo, eu gosto muito desta vertente que diz que o mundo vive de migalha em migalha. Já viu uma galinha? Você coloca os milhos retinho diante dela, ela vai. E o mundo corre atrás de migalhas, irmão Monticelli. Por quê? O mundo busca as realizações, e a realização do ser humano, escute bem o que eu vou dizer, a realização do ser humano só vem quando ele se sente completamente amado e disposto totalmente a amar. E o mundo corre atrás de coisas que procuram suprir o ser amado, mas nunca conseguiam, nunca vão conseguir. E agora Deus expressa o seu amor através de aliança. Quantas vezes eu e você já quebramos as alianças que nós tivemos muitas vezes com Deus? Sim ou não, igreja? Naquela palavra que não precisava ter falado e tu falou. Naquela atitude que eu não precisava ter agido daquela forma e eu agi. Quando Deus falou, fala, e tu não falou. Quando Deus colocou diante de você a oportunidade de falar e você não falou. Mas Deus, pela tua infinita graça e pela tua misericórdia, pelo teu amor, eu vou refazer a aliança com esse homem. E agora nós cantamos, e o interessante é que nós estamos cantando o ousado amor de Deus, e depois nós falamos que tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão. E o amor de Deus realmente é isso, porque na nossa concepção, evangelista Edson Favaron, a nossa concepção de amor é diferente da de Deus. Eu gosto do hino Ousado Amor, mas ele vem da tradução do inglês, que se diz, me perdoe a pronúncia, mas reckless love. E reckless não é ousado, é imprudente. Porque o amor de Deus, ele vai na contramão do mundo. Ousado é bonito, mas imprudente é profundo. Uma coisa imprudente é que foge à naturalidade e à lei do que as coisas. Se você anda na contramão, você é imprudente, sim ou não? Agora Deus, com o seu amor, vai na contramão do mundo, porque o mundo diz, quê? Te fez mal? Amaldiçoa. Porque o mundo diz, falou mal de você? Fale mal também. Porque o mundo diz, matou, é digno de morte. E Deus na contramão do mundo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O amor de Deus é puro. Eu quero que vocês entendam a contramão, porque entendendo o amor de Deus, nós entendemos como devemos amar. E agora o mundo vai em nenhuma situação, Diácono Charles, e agora nós vamos na contramão, porque qual de nós daríamos um dos nossos filhos por alguém bom? Daria, Jéssica? Por alguém bom, por alguém que valesse a pena? Nenhum de nós. É imprudente dar o filho por alguém que a gente nem conhece. E agora Deus não dá o filho por alguém bom, teoricamente dizendo. Ele entrega o filho por alguém que não presta, por alguém que não vale o sal da janta. Esse alguém sou eu e você, tá? E agora eu entendo a forma que eu devo amar, porque Deus, quando nos ama, Ele não olha quem nós somos, mas quem podemos ser. Mateus, eu não vou pregar para essa pessoa não, ela não vale nada, não quer nada. Você também não valia, não queria nada. Mateus, essa pessoa não é digna que eu fale de Jesus para ela não. Você também não era digno de que Jesus falasse alguma coisa para você. E o que faz eu fazer alguma coisa que vai contrário ao que eu penso? O amor.
Interessante é que o amor de Deus nos leva a ter outros olhos, Valfredo. Imagina, Valfredo, se você valeria dentro daquele quarto escuro, cheio de tanta coisa, valeria alguma coisa? Não, não, foi por amor que alguém foi lá e estendeu a mão. Imagina, Tiago, se alguém não tivesse com amor te estendido a mão, porque o amor de Deus, a Bíblia vai dizer, Senhor, dai-nos um coração segundo ao teu. E o coração ali está falando de sentimentos, de atitudes conforme o coração, conforme aquilo que eu planejo no meu coração, porque um dia alguém falou de Jesus por nós e para nós, e nós não queríamos saber de Jesus. E agora o amor, o ousado amor vai na contramão, porque Deus é o maior missionário, e as suas missões são feitas em amor. Mateus, aquela pessoa já falou tão mal de mim, pois é, fale bem dela e fale de Jesus para ela, e fale de Jesus para ela e fale para Jesus dela. O amor de Deus, o Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. 1 João 4,8 vai dizer, e esse por sua vez é sua própria essência, portanto o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. A redenção no Antigo Testamento, redenção significa livrar o escravo da sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para uma visão bíblica de salvação. A Bíblia mostra que também Deus agindo de forma redentora em favor de um homem. Olha, letra A, quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, Gênesis 48. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com braço estendido. Deus busca sempre, através de algo, ou através de alguma situação, redimir o ser humano, guardar o ser humano. Aprendei de Deus, porque a nossa missão é amar e remir alguém através de levá-lo a Jesus. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento a redenção é realizada por meio de Jesus Cristo. No entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária, que está fundamentada no amor de Deus. Deus está desde os primórdios tentando redimir o homem e voltar o homem à comunhão. No Antigo Testamento Deus fez N alianças, várias alianças. Nós falamos das 7 dispensações, são as 7 alianças que Deus fez. Consciência, inocência, governo humano, lei, promessa, tudo nesse sentido. São alianças, mas agora Jesus, 1 Coríntios 11, 23, vai dizer ali que agora é a nova aliança feita no sangue de Jesus. E agora essa nova aliança é o propósito de Deus de redimir, de ser o redentor, de trazer a redenção para o povo e para o ser humano. E o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. E por isso é o fundamento das missões transculturais. Fazer missão não é fácil. Eu conversando com algumas pessoas que estão no campo missionário, e é muito lindo quando o nosso pastor traz um relatório, a missão, 8 almas para Jesus em Portugal, 2 na Espanha discipulando, 12 almas ali, é muito lindo. Mas só quem está inserido no campo missionário sabe que se não for por amor, já tinha abandonado, ó. Se não for por amor, não vale a pena.
Se não for por amor, não tem sentido. Porque Jesus não quer que nós ganhemos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma. Isso diz respeito a fazer, mas não ser. Você pode pregar nos maiores altares, você pode ser o maior pregador do mundo do século 21, você pode ser o maior evangelista que for, pode ganhar milhares de almas, vão ser salvas, vão ser libertas, mas se não for em amor não faz sentido. Como? De que forma eu quero redimir alguém se eu não sou redimido? E agora entendemos que a visão bíblica do caráter transcultural da missão, um Deus missionário. No Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. E aí vem a queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar e todos os demais. Nesses contextos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar e todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei, olha o que Deus diz a Abraão, Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está sempre buscando estratégias. Se Deus está buscando estratégias, nós também temos que ter estratégias para levar esta palavra. O lugar que você está hoje é o seu campo missionário. O lugar onde eu estou inserido, eu tenho que ter alguma estratégia para levar a cultura do céu para aquela cultura que está inserida ali. Não impor, mas levar. Não impor, mas pregar. Não impor, mas falar. Eu acho interessante porque eu trabalho numa empresa e a minha pergunta é: como levar Jesus àquelas pessoas? Você tem que ter isso na sua mente. Em qualquer ambiente que você estiver, você tem que ter na sua mente: como eu vou levar Jesus para essas pessoas? E eu pensando em algumas coisas, até conversei com alguns os meus chefes, meu gerente, meu supervisor, e conversando algumas coisas, eu falei: nós temos um startup todo dia, uma reunião todo dia tem a ginástica laboral, todo dia se passa ali algum comunicado, e eu conversando com um supervisor nosso, falei assim, ele chama Késio, falei: Késio, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um momento ali, que nós lemos a Bíblia rapidão, não precisa mais de 5 minutos não, me dá 5 minutos e nós vamos resolver isso. Tem que ter estratégia. Não adianta nós virmos aqui, nós tivemos congressos de missões, falar: Senhor, eis-me aqui. Há quem diga que tem muita gente dizendo: eis-me aqui, e pouca gente dizendo: envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Mas quantas oportunidades tu tem perdido no teu trabalho, meu irmão? Quantas oportunidades tu tem perdido no Uber, que você anda todo dia com ele, com pessoa diferente? Você não ficar com medo, não. Quantas oportunidades nós temos perdido na pessoa que senta do nosso lado no ônibus? E ali, olha o que eu estou dizendo, é em amor, mas tem que ter estratégia. Quem ama as almas aí? Quem ama tem que ter estratégia, guarde isso. Porque Deus em amor trouxe a nós várias estratégias durante o período bíblico, e durante a história da igreja, e durante o povo dele na terra. Quem ama tem que ter estratégia. E eu falei assim: vamos fazer. E ali toda sexta-feira agora nós temos um momento. Nós temos o startup ali, nós temos ali a reunião, fazemos a ginástica, e ali eu pego a minha Bíblia, boto do lado, eu tenho uma Bíblia que eu deixo lá no serviço na minha mochila, boto a minha Bíblia ali, presbítero Daniel, e pregue. Até hoje ninguém aceitou Jesus, mas a minha missão não é convertê-los, é pregar. Ah, Mateus, mas eu não tenho um momento. Sabe como eu comecei na empresa com a qual eu trabalho? Lá tem um quadro que a gente anota algumas coisas relacionadas aos testes que a gente faz, e aí lá embaixo me deu 15 centímetros por 30, por alguma coisa assim. Eu falei: pronto, é a oportunidade de eu escrever o versículo ali. Pregue. Se precisar, fale, mas sempre pregue.
A cultura do céu que está na sua vida tem que alcançar a cultura a qual você está inserida, secularmente falando. E ali eu colocava e coloco ainda, agora até que eu parei de colocar, porque tem um momento lá também, mas eu sempre coloco, eu também tinha mudado de setor, mas agora eu voltei. Coloco, e olha como é que as coisas funcionam na diaconisa Gleice. Eu colocava lá caladinho. Aí veio um católico um dia, nem trabalha mais com a gente, mas olha como é que a palavra de Deus é poderosa. Ele chegou em mim, mano, e falou assim: rapaz, e católico, rapaz, eu gosto de você. Você não é chato, você não fica falando toda hora, você bota aí, eu leio e fico pensando. Quem ama tem estratégia. Católico. Eu vou falar do ímpio agora. Eu coloco versículo lá, não é autoajuda não, é versículo. Tá? Autoajuda não, versículo. Tem estratégia, evangelização. Tem versículo que não é de evangelização. Tem versículo que é de condenação. Tenha estratégia, irmão. Leve, porque Deus amou o mundo, ame o seu próximo. Ambiente de trabalho é isso, toda hora tem alguém brigando. Vai lá ler o versículo, eu já falo assim, vai lá ler o versículo. E aí, Favarão, eu coloquei o versículo, aí eu parei de colocar o versículo. Vamos ver se tem alguma coisa sendo absorvida aqui, né? Vamos? Parei, Mano Sebastiano, de colocar o versículo, aí vem um ímpio, que não conhece Deus, não sabe quem é Deus, mas a alma é sedenta de conhecer quem é Deus. Aí, diaconisa Nayara, vem um ímpio e fala assim: oi, por que você parou de colocar o versículo no quadro? Ímpio. Pregue, plante. As missões estão aí, missões transculturais. Às vezes você nunca vai ser enviado, às vezes eu não tenho perspectiva de quando, ou você não tem perspectiva de quando. Não é quando, é já aqui. Não é quando, é já aqui. Já que eu estou nessa empresa, eu vou fazer missões nessa empresa. Já que eu estou nessa escola, eu vou fazer missões nessa escola aqui, ué. Não dê desculpa, dê resultados. Aqui ninguém me ouve, Mateus escreve, porque eu sei que todo mundo que está lá sabe ler. A palavra de Deus por si só muda a concepção e a natureza humana. Amém, gente? Faça isso em amor, tá bom? Já foi quantas horas, varão? Já está acabando, meu Deus. Tá. Já estamos encerrando também. A escolha de Israel e a sua missão, para que, de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse de outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Nós estamos falando agora de nações, nós estamos falando agora de culturas, mas o interessante é que a cultura de Deus inserida em algo sempre influencia coisas que estão ao seu derredor. Por exemplo, quando alguém tem a cultura do céu e é de Deus, as missões transcendem as palavras. Quem já teve a oportunidade de estar perto de alguém ou um grupo e alguém xingar e falar, desculpa, é a cultura do céu invadindo a cultura da terra. Sabe como é que eu prego? Sabe como é que eu converso com os meninos do trabalho? Eles às vezes falam algumas coisas que não precisa. Gente, normal, essa coisa para o mundo é normal. Normal para quem é do mundo, amém? Tá bom. Às vezes eu estou inserido numa roda e tem algumas pessoas que têm mais respeito. Tem uns que não tem, mas você abençoa também, amém? Não vai ficar de mal porque é o irmão de respeito. Fique tranquilo, tudo no seu tempo. E aí, Valfredo, às vezes eu estou inserido numa situação, num contexto, conversando ali alguma coisa. Aí solta um palavrão. Aí o ímpio corrige o outro ímpio, fala assim, você não está vendo o Mateus aí não? Você não precisa justificar nada. É a cultura da terra sendo invadida pela cultura do céu. Sabe como é que eu falo sobre essas coisas? Tem um colega, e às vezes ele fala alguma coisa, eu falo, rapaz, como é que pode? Um cara tão inteligente, engenheiro, um cara tão assim, casado, tão assim, elegante,
fala uma coisa tão chula assim. Estratégia. Estratégia. Ah, irmão, quem xinga vai para o inferno. Você sabe disso, mas ele não sabe. Trabalhe. Já ouviu a expressão, coma o angu pelas beiradas? Tem gente que não vai te ouvir, mas pelas suas atitudes depois, se precisar de ti, vai. Quem já teve experiência de alguém, você fala assim, essa pessoa aqui você nunca falou de Jesus, mas na hora que ela precisa de alguma coisa, ela fala contigo. Tenha estratégia, transculturais, porque através de uma nação, a saber Israel, Deus queria impactar todas as nações da terra, ou seja, a partir de uma pequena nação, Deus queria impactar todas as grandes nações. A partir de você e de mim, que somos tão pequenos, Deus quer impactar a sociedade a qual nós estamos inseridos. A missão transcultural não começa no continente fulano de tal, começa na onde eu estou inserido. E agora nós entendemos que a escolha da igreja, tópico 3 do capítulo 3, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos, no Novo Testamento, a igreja de Deus. Esta igreja a igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo, Mateus 5. Agora, Abraão foi chamado, Israel foi chamado, mas fracassou. Nós fomos chamados e não podemos fracassar. Nós fomos chamados para quê, Mateus? Para impactar uma geração, assim como Israel foi chamada para impactar as demais nações. Só que se nós formos ler a Bíblia, é interessante que a Bíblia vai dizer que não há nada, talvez debaixo do céu, que não aconteceu já. É interessante que nós olhamos para a história de Israel, Israel foi chamada para ser separado. Nós fomos chamados para ser separados, sim ou não? Porém, Israel começou a se contaminar com as nações circunvizinhas. Israel agora começou a idolatrar aos ídolos, Baal, Azera, que eram das nações circunvizinhas. Por isso nós temos que ser influentes e não influenciados. Porque ser influenciado é trazer a cultura da terra para mim, e influenciar é levar a cultura do céu para a terra. Nós temos que sempre ser influenciados por Deus a influenciar, e nunca influenciados pela terra, porque esta aliança foi dada a nós. Mateus, quando que essa aliança vai findar, Mateus? Quando eu vou saber se realmente eu fui quem Deus me chamou para ser? Ao soar da última trombeta. A trombeta já tocou? É uma pergunta. Sim ou não? Então continua. Mateus, mas eu tenho 100 anos na fé. A trombeta já tocou? Então continua. Mateus, mas eu sou novo na fé. A trombeta já tocou? Não. Então começa logo. Quando vai finalizar e saberemos se realmente cumprimos a missão de Deus na terra? Quando a trombeta tocar. A missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Nós somos missionários porque Deus é missionário. Nós temos que influenciar essa geração. Eu sei que Deus falou muita coisa com gente aqui, eu sei pelo Espírito Santo, porque eu não estava nem pensando em falar sobre essas questões de exemplificar aquilo que eu estive e estou vivendo. Mas tem gente aqui que vai sair daqui nessa manhã falando, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou muito lerdo. Sim ou não, gente? Eu estou lerdo, eu preciso melhorar. Ah, Mateus, mas eu não sei pregar, tu sabe escrever, varão.
Você não sabe escrever, depois eu te ensino lá, depois tu vem que nós conversa. Mateus, eu não conheço de Bíblia. Mateus, eu não conheço. Começa a estudar, varão. Não dê desculpas, dê resultados para o céu. Nós estamos cheios disso, é muito fácil dar desculpa. Eu não sei pregar, é igual Moisés. Ah, Senhor, eu não sei falar, sou de pesada língua. Olha o que Deus faz para quem dá desculpa. Senhor, eu sou de pesada língua, eu não sei fazer. Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem fez a boca, Moisés? E Deus está te perguntando: será que o que te chamou não é fiel para cumprir as promessas que tenha prometido? Ah, Mateus, mas eu não sei falar. Mas Deus não te chamou para ser membro da igreja, e a igreja é missionária. Mateus, mas, nós somos chamados a entender que missões transculturais começam com a gente mudando a cultura a qual nós estamos inseridos. Seja aqui, seja na China, seja onde for, mude a cultura, não imponha, mude rompendo barreiras da língua, da tradição. A palavra de Deus é a sua peneira e o amor é a sua estrada. Por isso, meus irmãos, nós temos que sair daqui entendendo que a natureza de Deus é missões. Deus respira missões. Deus respira missões. E o chamado de Deus para nós hoje, quem sabe seja o mesmo que ele falou com Isaías 6. Isaías, olha, tá, mas a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quantas vezes nós já escutamos essa palavra? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nós dizemos, ri. Mas ri nem é uma palavra simples, mas complexa. Senhor, envia-me a mim com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, sem opção de voltar atrás. Você já é crente? Se você não for crente, eu vou fazer o apelo, tu vem aqui que nós vamos orar, amém? Já está tudo certo. Mas você já é crente? Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás não, meu irmão. Quem colocou a mão no arado, já era. Sem reservas, sem direito, sem opção de voltar atrás. Eu vou dizer e vou encerrar aqui. Tem alguém esperando você falar de Jesus para ela. Tem pessoas que você nunca vai ter a oportunidade de falar de Jesus. O pastor nunca vai ter a oportunidade de falar para pessoas que você vai ter. Esse é o fator multiplicador. Não, eu vou levar esse irmão na igreja porque eu sei que o pastor vai falar alguma coisa para ele. Fale você, meu irmão, traga também na igreja, mas começa a plantar algo lá na frente, para que quando chegue aqui, Deus tenha a misericórdia de gerar o crescimento e gerar salvação. Por isso, missões transculturais está inerente na natureza de Deus, e a natureza de Deus respira por missões através do amor dele para com a humanidade. Conclusão, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, a saber, a família de Abraão, Deus planejou a salvação de toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16 é o maior versículo da Bíblia que expressa o amor de Deus, maior no sentido de ser o evangelho em miniatura. É esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, não desista das pessoas. Eu fico pensando, Valfredo, se tivessem desistido de mim, porque aqui já não vale nada, imagina sem Jesus. Não vale nada no sentido do homem, natureza, carnalidades, porque em Cristo nós somos novas criaturas, amém? Imagine se alguém tivesse desistido de você. Agora, imagine se Deus tivesse desistido de você. Diga comigo assim: se Deus não desistiu de mim,
eu também não vou desistir daqueles que Ele não desiste. Fique de pé nessa manhã em nome de Jesus. Por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade. Olha o que 1 Timóteo 2,4 vai dizer: porque é a sua vontade que todos os homens se salvem. É vontade de Deus que a humanidade conheça o Salvador, e conhecendo o Salvador, encontre na eternidade os céus que o Salvador tem nos preparado para aqueles que o temem e aqueles que fazem conforme a vontade dEle. Feche os teus olhos, faça uma retrospectiva e uma introspectiva dentro de vocês. Senhor, eu entendi nesta manhã que as missões transculturais estão inerentes à sua natureza. E agora, Senhor, eu entendo que quando eu estou em Ti, a natureza Tua, Senhor, também está em mim. Faça essa oração, feche os teus olhos, deixe as crianças chegarem, elas vão chegar. Senhor, eu entendi que eu posso fazer mais. Essas missões, eu entendo que missões, Senhor, não é só ir ao campo missionário, começa no lugar onde eu estou inserido. E eu sei que Deus vai dar estratégias às pessoas para fazer coisas simples. Não pense que o Evangelho se diz respeito às coisas grandes. As pequenas coisas constituem um Evangelho que leva à salvação. Faça uma introspectiva mediante a cultura a qual você está inserido, o local a qual está inserido, e eu sei que Deus vai te dar estratégias simples, mas estratégias que farão toda a diferença. Estratégias simples que farão toda a diferença. Senhor, eu oro, obrigado pela Tua palavra que me ensinou. Senhor, eu peço que cada dia mais o Senhor me tire da minha zona de conforto, tire o meu irmão da zona de conforto, porque missões nunca se diz respeito à zona de conforto, à confortabilidade de estar normal. Senhor, tira pessoas aqui da zona de conforto, me tira da minha zona de conforto para que essas missões transculturais transcendem a cultura a qual eu estou inserido, seja ela familiar, seja ela, meu Pai, profissional. Me ajuda, Senhor, a fazer mais por Ti, porque eu sei que missões está em Tua natureza, e além de fazer, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que ama, me ajuda a ser um ser humano que ama, me ajuda a ter mais amor pelo meu próximo. Senhor, tem misericórdia, me dá um coração segundo ao Teu, Jesus, me dá um coração, entrega para essa pessoa, Senhor, que está tão sem esperança, que não sabe o que falar, que não sabe o que dizer, que não sabe o que fazer, entrega a ela um coração que ama, porque quem ama sempre tem estratégia de fazer algo. Me ajude a amar o que o Senhor ama, porque eu sei que as almas são emanentes do Teu amor e são o objetivo do Teu amor salvá-las. Por isso me ajuda a ser um instrumento a qual o Senhor me chamou para ser. Assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu assento, aplaudindo o nome de Jesus. Glorifique.